Nesse vídeo eu vou te mostrar que há uma possibilidade de você estar congregando numa seita. Também será útil esse vídeo para aquelas pessoas que estejam à procura de uma igreja bíblica, porque nele eu falarei sobre as marcas de uma igreja verdadeira. Quais são as características, quais são os atributos, quais são as marcas de uma igreja verdadeira. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito, eu gosto muito de trabalhar aquela ideia, aquele conceito de igrejas mais ou menos puras. Essa linguagem é uma linguagem da Confissão de Fé de Westminster. Ela afirma que uma igreja pode ser mais ou menos pura. E como que isso acontece? Como que eu vou medir a pureza de uma igreja? Ora, na medida em que uma igreja se aproxima da Escritura Sagrada, ela é uma igreja mais pura. E o contrário também acontece. Conforme ela se distancia da Escritura Sagrada, ela se torna uma igreja menos pura. Então, existem igrejas mais ou menos puras, conforme elas se aproximam da Escritura Sagrada. Agora, algumas igrejas têm se degenerado tanto, têm se afastado tanto da palavra de Deus, ao ponto de não serem mais igrejas, mas sinagogas de Satanás. Então é importante que você fique até o final desse vídeo, porque eu abordarei aqui 3 marcas, 3 características que acusam, que identificam uma igreja verdadeira, e isso certamente vai ser importante para nortear você e a sua família no que diz respeito a uma igreja bíblica. Bom, a primeira marca de uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, é a pregação fiel da palavra de Deus. E quando eu falo de pregação fiel da palavra de Deus, eu não estou me referindo aqui ao estilo predominante adotado em uma igreja, o estilo de pregação de determinada igreja, de determinado pregador. Eu não estou aqui dizendo que nessa igreja deve haver uma preferência para um determinado formato de pregação, porque quando nós falamos de pregação, há pelo menos 3 tipos. Pregação temática, pregação textual e pregação expositiva. Então, o fato de uma igreja não adotar uma pregação necessariamente expositiva nos termos da teologia pastoral, isso não significa que essa igreja não seja uma igreja verdadeira. Então, eu acredito que a pregação expositiva é o estilo de pregação mais apropriado para uma igreja, mas é possível que haja uma igreja bíblica fiel e verdadeira que pregue ali, que adote-se ali um estilo de pregação temático ou textual. Então eu quero deixar claro isso aqui. Não se trata do estilo do pregador, do formato da pregação, mas o ponto é, nessa igreja tem pregação fiel da palavra de Deus. Então, numa igreja bíblica, o pregador não está preocupado em agradar a audiência. Ele se preocupa apenas em ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto à vida da sua igreja. Esse ponto é fundamental para identificar uma igreja verdadeira, porque a pregação fiel é a base, é o fundamento de toda e qualquer igreja verdadeira. Eu pergunto a você, você confiaria num médico que prescrevesse uma medicação errada, inapropriada para o tratamento de uma doença sua? Certamente não. Da mesma forma, deve acontecer no que diz respeito à desconfiança de pregadores que não pregam a Escritura Sagrada. Você deve desconfiar daqueles que prescrevem remédios errados para o tratamento da alma das pessoas. Então, esse ponto é fundamental. Existe ali uma pregação fiel, uma pregação genuína da Escritura Sagrada, ou no púlpito nós temos pregadores entretendo a audiência, se preocupando em gerar gargalhadas na audiência. Você deve se questionar em relação a isso. A segunda marca de uma igreja verdadeira é a administração correta dos sacramentos. Bom, nós entendemos que existem 2 sacramentos apenas. O que passar disso é invenção humana ou sugestão do próprio Satanás.
Então, uma igreja bíblica, ela administra corretamente os únicos 2 sacramentos instituídos por Jesus: batismo e a ceia do Senhor. O que é o batismo? O batismo é o selo, é o sinal que marca a nossa entrada na aliança com Deus. É o sinal visível que acusa essa entrada, o sinal público que aponta para essa entrada do crente na aliança com Deus, na comunidade do povo de Deus. O batismo, então, ele deve ser administrado corretamente. Ou seja, ele deve ser administrado de forma trinitária. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo deve ser feito como elemento da água e assim por diante. Então isso vai me nortear, vai me orientar no que diz respeito à identificação de uma igreja verdadeira. O segundo sacramento é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos traz à memória o que Cristo fez por nós, mas não apenas isso. Não é apenas um memorial. A ceia do Senhor é alimento espiritual, de tal forma que nós somos alimentados espiritualmente pelo próprio Cristo enquanto participamos da ceia. É algo que nutre a nossa fé. Tanto o batismo quanto a ceia são sacramentos que nutrem, que alimentam a nossa fé. Por isso que é algo essencial na igreja. Por isso que é algo fundamental para a condução bíblica de uma igreja. Por que isso é necessário? Porque há quem menospreze ou banaliza os sacramentos. Por exemplo, nós vemos pessoas que fazem o batismo, que administram o batismo a partir de uma espécie de entretenimento. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ver igrejas que batizam membros através do toboágua. Então o camarada vai lá, sobe, desce lá no toboágua e quando ele chega lá na piscina, eles formalizam o batismo. Na verdade, tudo isso faz parte do batismo. O que é isso? É a banalização do sacramento do batismo. Há quem também banalize a ceia do Senhor. Ora, os elementos da ceia são pão e vinho, e nada mais além disso. Eu, por exemplo, já vi casos de igrejas que utilizam outros elementos para fazer a ceia. Por exemplo, imagine você chegar numa igreja e ali a ceia está sendo celebrada com pizza e Coca-Cola, ao invés de pão e vinho. O que é isso? É a deturpação, é a maculação, é a deturpação dos elementos da ceia, a banalização desses elementos. Então, isso deve nortear você no que diz respeito à escolha de uma igreja bíblica. A terceira e última marca da igreja verdadeira é a prática da disciplina eclesiástica. E isso também é fundamental. Eu gosto de pensar na disciplina eclesiástica a partir da relação que há entre pais e filhos. Inclusive, a própria Escritura utiliza essa ilustração, essa analogia, para nos ensinar algo sobre disciplina. Então, um pai que verdadeiramente ama o seu filho, o que ele vai fazer? Ele vai corrigi-lo. Ele vai discipliná-lo. Deus, por sua vez, também faz isso com aqueles a quem ele ama. Ora, se há ali uma igreja verdadeira, amada por Deus, nessa igreja certamente haverá a prática da disciplina eclesiástica, porque é um sinal de amor do próprio Deus, diferente do que muitos pensam. Alguns veem a disciplina como algo opressor, algo que vai humilhar, que vai ter por objetivo, por finalidade última, expor a pessoa. Veja, não é isso. Não é isso o que trata a disciplina eclesiástica. Ela não se propõe a fazer isso. A proposta da disciplina eclesiástica é, primeiro, produzir arrependimento. Ela leva o pecador a se arrepender. Segundo, a disciplina eclesiástica, ela mostra para a igreja que o pecado não é tolerado. Uma igreja verdadeira vai se preocupar em fazer essa abordagem no meio da comunidade. O pecado não pode ser tolerado. Logo, aqueles que incorrem em pecados públicos, eles precisam ser disciplinados para gerar arrependimento no pecador,
para mostrar para a igreja que o pecado não é tolerado e para dar exemplo para os de fora, aqueles que não fazem parte da igreja. Eles conseguem discernir que essa igreja, ela trata adequadamente o pecado. Não é uma igreja onde as pessoas fazem o que quer, onde vivem da forma como lhes agrada. Não, ali o pecado é tratado de forma correta e bíblica. Então, a disciplina é fundamental. E eu gosto de pensar na disciplina eclesiástica a partir de dois modelos ou dois métodos. Nós temos a disciplina preventiva, que ocorre através da pregação fiel da palavra de Deus, através do discipulado, através do aconselhamento que alerta o crente acerca do pecado. E nós temos também aquilo que é chamado de disciplina corretiva, que é a disciplina pública como nós a conhecemos. Quando um pecador incorre em pecado, ele é então corrigido. Aplica-se a disciplina para que haja correção, tendo em vista o pecado que ele cometeu. Então essas três marcas são fundamentais: pregação fiel, administração correta dos sacramentos e a prática da disciplina eclesiástica. Você quer identificar uma igreja verdadeira? Olhe para essas três marcas. Quem inventou essas marcas? Quem cunhou esses termos? Isso não é fruto do meu próprio pensamento. Eu estou amparado e sobre os ombros de João Calvino. O reformador francês, na sua obra magna As Institutas da Religião Cristã, declarou que a igreja verdadeira possui três marcas e são essas que eu acabei de mencionar. Então, a partir dessa declaração desse teólogo que trouxe uma excelente contribuição para a Igreja de Cristo, nós conseguimos identificar, à luz também da palavra de Deus, obviamente, o que é que caracteriza uma igreja verdadeira. Então veja, a igreja, ela é imperfeita, mas ela é a noiva de Cristo, amada e sustentada por Ele. O meu conselho para você é: você está em busca de uma igreja verdadeira? Analise essas características. Você está numa igreja onde há o cultivo dessas três marcas, dessas três características, ainda que de forma limitada? Então talvez o seu pastor não seja um exímio pregador, não tenha grandes habilidades, talvez eles rateiam ali no que diz respeito à aplicação dessas três marcas, mas eles cultivam isso. Fique na sua igreja. Fique ali, incentive o seu pastor, auxilie o seu pastor, sirva na sua igreja, exerça o seu dom. Agora, você está numa igreja que deturpa a pregação fiel, a administração correta e é omissa no que diz respeito à prática da disciplina eclesiástica, o meu conselho pastoral para você é: fuja dessa igreja imediatamente. Saia, peça carta e vá atrás não de uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia para você congregar, porque certamente isso é o melhor para você e para toda a sua família. Igrejas bíblicas, igrejas verdadeiramente cristãs, geralmente constroem estruturas teológicas robustas em torno dessas três marcas que eu acabei de mencionar. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais naquilo que nós chamamos de teologia reformada, eu convido você a dar uma olhada aí na descrição desse vídeo, que eu deixarei o link de uma aula tratando exatamente desse tema. O que é teologia reformada? Vai lá, acessa o vídeo, que eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal.